Eu dei esse título para essa mensagem dessa noite: intensidade com Deus. Você é uma pessoa intensa? Responde aí, Bia. E o Dani? Eu sabia, eu escrevi isso aí, lembrei de você. Você sempre usa essa frase, né? Essa palavra, né? Se referindo ao Dani. Deus abençoe o Dani. Pergunta para o seu vizinho aí: você é uma pessoa intensa? O que é uma pessoa intensa? É uma pessoa com muita energia, né? Com muita energia. E a Bíblia fala também muito sobre essa questão e nós precisamos meditar sobre isso. Será que a gente, na nossa vida com Deus, nós estamos sendo intensos? Pensa aí, você tem sido uma pessoa intensa com Deus ou não? E a nossa reflexão dessa noite vai ser em Apocalipse. Não, fique tranquilo, calma. Talvez você tenha pensado que veio para o culto errado, mas não, viu? Quer dizer, vai talvez machucar um pouquinho, mas é de Deus, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse no capítulo 3. Esse é um texto bastante conhecido e eu gostaria que você deixasse aberto aí, tá bom? Apocalipse capítulo 3, verso 14 até o 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esse é o texto da nossa reflexão nessa noite. Aqui é uma igreja em Laodiceia, você sabe, esse livro, Apocalipse, que significa revelação, é uma revelação do próprio Jesus para João na ilha de Patmos, e ele escreve, o próprio Jesus manda essas cartas para as igrejas ali da Ásia, e aqui é uma igreja, a sétima igreja, que parece muito com a nossa igreja. Eu penso que de todas as cartas para essas igrejas, a igreja de Laodiceia tem muita semelhança conosco, e eu vou mostrar para você as minhas percepções a respeito disso, e ver se você concorda com isso, ok? Se a igreja de Laodiceia parece ou não com a gente. A igreja, você percebe que há um confronto, nessa carta Jesus faz um confronto, e há uma fala, há uma percepção dessa igreja, quando ela diz, você pode ver aí novamente na sua Bíblia, no verso de número 17, a percepção que essa igreja tinha de si mesma: eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Meus irmãos, nós vivemos um tempo com poucas dificuldades, se nós formos pensar em anos atrás, décadas atrás. Nós sabemos que não tão muito tempo, pessoas para se comunicarem enviavam cartas e que demoravam dias, semanas para poder chegar, para se locomover, pessoas que não conseguiam viajar e morriam no lugar onde nasceram, e não tanto tempo assim. Hoje nós temos muitos avanços, e nós precisamos reconhecer que muitos desses avanços que nós experimentamos hoje na nossa sociedade nos fazem abastados e orgulhosos. E em muitos momentos, como essa igreja de Laodiceia, nós olhamos para nós e dizemos: sou rico,
adquirir riquezas, eu não preciso de nada. Nós vivemos um avanço do ceticismo, e nós olhamos para as igrejas na Europa, para as igrejas nos Estados Unidos. Muito tem sido falado das missões no continente europeu, porque igrejas estão se fechando cada vez mais, virando bares, restaurantes. Isso é uma realidade. Igrejas fecham todos os dias no continente europeu. E esse ceticismo, essa era do ceticismo, tem chegado para nós também. E é interessante, eu estava cortando o cabelo um tempo atrás e conversando com um barbeiro, e ele sabe que eu sou pastor, ele perguntou: e como é que está a igreja? Eu falei: não, está ok, a gente está trabalhando, né? Temos avançado, graças a Deus. Ele falou: porque hoje as pessoas nem devem procurar muito, né? Porque só quando a coisa está muito complicada, quando a coisa aperta, eu imagino que as pessoas devam ir para a igreja. E aquilo, fiquei pensando, né? Como que essa é o senso das pessoas, né? De que eu vou para uma igreja, eu vou participar de uma comunidade de fé quando eu estou precisando, quando as coisas estão ruins para mim. Porque quando está tudo bem, talvez eu fale isso: eu estou rico, eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada, e eu não preciso nem de Deus. Mas a gente precisa lembrar que quem está falando isso é uma igreja. E é interessante a gente perceber aqui, num verso que a gente conhece bastante, né, que é o verso número 20, inclusive a gente usa muito esse versículo para evangelismo, mas não podemos, porque é uma fala não para não crentes, mas para crentes, para a igreja. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Onde que está Jesus nessa igreja? Batendo a porta. Se Jesus está batendo a porta, onde é que ele está? Do lado de fora. Olha que coisa triste. Uma igreja onde Jesus está do lado de fora, batendo, dizendo: se eu entrar, eu vou mudar. Eu vou te dar colírio para você ver, eu vou te dar roupa, você está nu na verdade. Você não é rico, você é pobre, cego, miserável. Deixa que eu entre e revele a você quem você é. Meus irmãos, nós precisamos perceber que essa igreja se parece muito com a gente. Agora, se Jesus está do lado de fora dessa igreja, o que eles estão cultuando dentro da igreja? Tantas vezes nós estamos dentro das igrejas não cultuando a Deus, nós estamos cultuando a nós mesmos, o nosso ego, que é o nosso Deus dessa era. E nós só queremos usar Deus como um mecanismo para satisfazer os nossos desejos. Então, muitas vezes, nós não estamos num ambiente religioso para cultuar a Deus, mas para cultuar a nós mesmos, e queremos usar Deus para que Ele satisfaça os nossos desejos e os nossos sonhos. É claro que nessa igreja isso não acontece, obviamente, mas a gente vê isso muito por aí, viu? Um comportamento utilitarista, consumista, e quando eu estou num ambiente que não me dá aquilo que eu espero, eu procuro um outro lugar. É nesse movimento que nós estamos de um consumismo. Fazemos isso num restaurante, fazemos isso em qualquer lugar que nós não somos bem atendidos. Se não presta um serviço que é bom para mim, eu vou procurar um outro lugar. E quantas vezes a igreja se torna exatamente esse lugar, onde não dá aquilo que eu quero para mim, para minha família, para os meus filhos, eu procuro um outro lugar. Porque na verdade, no fundo, o que eu estou procurando é satisfazer os meus desejos, e tudo que eu quero é usar Deus como um gênio da lâmpada, onde eu esfrego para fazer alguns pedidos. E isso é muito triste. E no fundo, nós queremos que Ele nos dê algumas coisas, e quando nós adquirimos essas coisas, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar um pé. Lembra que eu contei para vocês, na série que nós finalizamos semana passada, eu contei a história para vocês de um menino, que toda vez que o pai viajava, e ele voltava, o filho abraçava o pai e beijava ele: pai, que saudade que eu estava do senhor, o senhor ficou muito tempo fora de casa, que saudade. E o pai viajava novamente a trabalho, e quando ele retornava, o filho saía correndo, só de ouvir o carro entrando na garagem, ele saía correndo para abraçar o pai e dizer: nossa, que saudade do senhor. E chega um dia que esse filho, ele pede para o pai um presente. Ele fala: pai, meus amigos têm um videogame, e o senhor não podia me dar também um presente? Um videogame? E o pai, quando volta
de uma das suas viagens, ele é recebido aos beijos e traz e dá o presente para aquela criança. Fala, toma esse videogame. Passa um tempo, o pai viaja novamente, e quando ele retorna de viagem, ele entra na garagem e ele percebe que tem uma coisa diferente, o filho não correu para abraçá-lo. Ele percebe que ninguém foi recebê-lo, e ele entra na casa, cadê o filho que sempre pulou no colo dele? Não, ele já não estava mais lá, e ele pergunta para a esposa, onde é que está a criança? E aí, ele está lá no quarto, jogando videogame, ele não sai mais de lá. E quantas vezes nós somos assim também, não é verdade, meus irmãos? Nós queremos um videogame, que na verdade para nós pode ser um emprego, pode ser uma chácara, pode ser um apartamento, pode ser uma viagem, pode ser, sei lá, tantas coisas, não é verdade? Talvez você queira uma TV nova, ou um salário melhor, e aí você assina Netflix, você assina o sei que lá, Prime, e tantas coisas aí. E aí, meus irmãos, quando você tem uma oportunidade de estar diante de Deus, você diz, eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que assistir isso, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que usufruir do presente que Deus me deu. E nós nos afastamos dele. E meus irmãos, essa é um pouco da postura dessa igreja. Eu sou rico, eu não preciso, Jesus está do lado de fora. Eu me basto, eu trabalho, eu consigo meu emprego, eu consigo meu dinheiro, eu pago as minhas contas e está tudo bem. E talvez eu precise de uma igreja, de um ambiente religioso, porque eu gosto das pessoas, é super animado, eu abraço as pessoas, eu conheço elas são minhas amigas, e isso é muito bom. E nós ligamos o piloto automático e percebemos que estamos mornos. E o morno é sinônimo de falta de intensidade. E Jesus acusa essa igreja dizendo, vocês são mornos. Vocês não são frios nem quentes. E porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês. Quando nós falamos sobre morno, frio e quente, tantas vezes nós achamos que seja uma temperatura espiritual, na verdade. O frio seria aquele crente geladeira, que não dá glória a Deus, que não levanta a mão e que não tem muita empolgação na sua adoração a Deus. E quantas vezes nós pensamos e traduzimos esse texto achando que o quente seria esse crente mais fervoroso, que fala mais alto, ou que ora mais alto, ou que faz determinadas coisas, mas não é nada disso o que esse texto está falando a respeito dessa igreja em Laodiceia. Era uma igreja que recebia tanto fontes de águas frias, era uma cidade, na verdade, que recebia tanto águas frias, como também correntes de águas quentes. E quando elas se juntavam naquela cidade, se tornavam morna. E Jesus está falando, faz uma acusação pela falta de intensidade. Não há problema com a água fria, ela mata a sede. Assim como não há problema na água quente, porque pode ser terapêutica e abençoar as pessoas. A questão é, quando você não cumpre o propósito que Deus tem para a sua vida, seja você chamado para ser frio e matar a sede das pessoas, ou quente, trazer terapia, ajudar pessoas. Agora, quando você é morno e você não faz com intensidade aquilo que você foi chamado para fazer, Ele condena e diz, eu estou a ponto de vomitar vocês. Então aqui, existe uma tradução que eu gosto, né, e uma interpretação, um significado para essa palavra, que é não fazer as coisas de todo o coração. O que é uma pessoa morna, que não tem intensidade na sua relação com Deus? É não fazer as coisas de todo o coração. É ligar o piloto automático, é frequentar uma igreja no piloto automático, é ter uma vida no dia a dia de devocional no piloto automático, é orar no piloto automático, é saber as etapas do culto. Agora eles vão falar para sentar, agora eles vão falar para ajoelhar, agora vai ser a confissão, agora o pastor vai fazer o apelo. E a gente está só vivendo, está assistindo a coisa acontecer, não vivemos com intensidade aquilo, e eu penso e vejo a reprovação de Jesus a essa igreja, porque no fundo, o que ela entendia é que ela era o bastante, ela se bastava. Eu sou rico, eu adquiri muitas riquezas, e essa é uma percepção que nós vamos falar daqui a pouquinho. Tem um outro, acho que agora foi, tem 3 versículos aqui, na verdade, 3 textos bíblicos que eu gostaria de ler com vocês. O primeiro deles, aliás, se alguém puder
ler para mim, tá bom? O primeiro aí em Mateus, quem pode ler, por favor, bem alto esse texto para mim? Mateus 13, 22. E outra pessoa já pode abrir, por favor, em 2 Crônicas 25, 1 e 2. E outra pessoa, Jeremias 29, 13, tá bom? Quem achou Mateus 13, 22? Lê bem alto, por favor. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Por causa, eu acho que o pessoal que estava em casa não ouviu o caso do microfone. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Obrigado, Letícia. Olha o que diz, eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, né? Jesus conta a parábola do semeador e ele vai falar dessa semente que cai entre os espinhos. E os espinhos são a representação das preocupações da vida, da ansiedade por fazer as coisas. O ativismo faz com que essa semente até germine, mas o espinho sufoca, fazendo com que ela não frutifique. Isso é algo assustador, queridos. Nós parecermos crentes, mas não sermos crentes. Nós parecermos religiosos, mas lá no fundo nós não temos relação com Deus. E esse era o problema da igreja de Laodiceia e pode ser o nosso. Então a palavra dessa noite é um alerta para você e para mim, para que nós possamos ser intensos e darmos fruto, porque é isso que o Senhor espera de nós. Quem abriu, por favor, em 2 Crônicas e pode ler? Pode ler, Delma, obrigado. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Isso mesmo, né? Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável a Deus, o Senhor, mas não foi sincero. Mas não foi sincero. Em outras versões fala assim, mas não de todo o coração. Alguém abriu e tem essa versão? Amazias fez o que era reto perante o Senhor, mas não foi sincero. Ou, como é que fala a sua Bíblia? Mas não fez de todo o coração. Meus irmãos, há uma expectativa de Deus por frutificação na nossa vida, por intensidade. Agora, há um perigo, nós deixarmos Jesus para o lado de fora e dizermos, eu não preciso, eu me basto, eu sou bom bastante, sou eu que trabalho, sou eu que pago as minhas contas, mas a gente perde a noção, querido, que se não for a graça de Deus sobre nós, nem vivo nós estaríamos, nem respirando nós estaríamos. Nós devemos a Ele cada centímetro que nós caminhamos, cada respiro que nós damos, nós devemos ao Senhor. E quando nós perdemos essa percepção, nós nos tornamos orgulhosos. Agora Jeremias 29, 13, todo mundo sabe de cor, né? Quem sabe de cor? Vamos falar juntos? Vamos lá? Muito bem. Versões diferentes, né? Qual que é a sua versão que você sabe de cor? Vilma? Vocês me procurarão e me acharão quando vocês fizerem isso de todo o coração. Meus irmãos, há uma intensidade aqui. E eu quero repetir a pergunta que eu fiz para você no começo. Você é uma pessoa intensa na sua relação com Deus? Você tem energia para buscar a Deus, para adorar a Deus? A questão não é frio, no sentido de não dar um glória a Deus, de levantar a mão, não é esse o ponto, mas a questão é, qual é a sua relação com Deus, a intensidade. Vocês vão encontrar, quando vocês procurarem, de todo o coração. E que triste para Amazias, na sua biografia, em 2 Crônicas, como nós lemos aqui, fez o que era reto perante o Senhor, mas não com sinceridade, mas não de todo o coração. Poderia ser melhor, poderia ter feito melhor, poderia ter dado um passo além. Será que você poderia fazer melhor o que você está se propondo a fazer, meu irmão? Será que você poderia fazer com intensidade aquilo que você está fazendo? Ou será que é porque alguém mandou, porque sua mãe fez você levantar para ir para a igreja, por isso que você está aqui?
Será porque seu pai fazia, seu avô fazia, e aí pela tradição você acha que você tem que fazer também? O que te traz aqui? Lembra que nós falamos que tantas vezes nós estamos do lado de dentro da igreja cultuando a nós mesmos? Porque não que nós não precisamos e devemos ter pedidos, claro que nós precisamos e devemos, mas muitas vezes o que nos faz estar numa igreja são nossa lista imensa de afazeres, de pedidos para que o Senhor nos atenda. Então o que me traz aqui não é a adoração a Ele, é a minha intenção de adorá-lo e me render a Ele, mas eu preciso de uma bênção na minha família, e eu preciso buscar a Deus, para ver se Ele me concede uma graça, e Ele realiza os desejos do meu coração. No fundo, querido, nós só queremos usar Deus, e isso é triste, que nós possamos ter intensidade em nome de Jesus. Há um problema, por que essa igreja era tão morna? E o problema que eu quero trazer para você é a religiosidade. A fala já denuncia a performance dessa igreja, quando ela diz: eu estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. A religião usa muito essa palavra adquirir, e ela busca mérito naquilo que ela faz. Então, eu adquiri essas coisas, a minha performance religiosa, eu sou bom o bastante. A religiosidade muitas vezes nos faz bater no peito e dizer: nossa, eu sou bom bastante, eu dou o dízimo, eu frequento uma igreja, eu até sou líder de célula, eu faço determinadas coisas, ainda bem que eu não sou como aqueles fulanos que foram naquela festa, e a gente bate no peito, se achando melhor que outras pessoas, e tantas vezes uma postura acusatória. Nós vemos o erro em todo mundo, menos no nosso, menos em nós. E a percepção das pessoas lá fora a respeito da igreja, hoje em dia, qual é, querido? De um povo que julga, de um povo que condena, de um povo que ataca pedras, que se não for como eles, estão errados. E nós não demonstramos aquilo que nós somos chamados a demonstrar, a graça, o amor, por meio do Evangelho de Jesus. A religião, querido, pode te levar a esse lugar de orgulho, a esse lugar onde nós participamos de uma atividade religiosa e nós dizemos: agora é o momento de você se ajoelhar diante de Deus, confesse seus pecados, se renda a Ele, e você diz: vai sujar a minha calça nova, não, nem precisa de tanto, né? Não vou me ajoelhar não. Quando você diz, você se rende agora, venha ao altar, busque a Deus, chora na presença de Deus, nem precisa disso, nem precisa de tanto, eu só vim assistir o culto, para de me constranger, para de me constranger. Qual é a nossa intensidade, queridos, na nossa adoração? Qual é a sua intensidade? Será que você seria alguém considerado morno na sua relação com Deus? Toma cuidado com isso. E aqui, Jesus, nessa carta para essa igreja, dá um lindo conselho. E ele diz o seguinte: olha, você não reconhece que está miserável, que você na verdade é digna de compaixão, pobre, cega, e que está nua. Eu vou te dar um conselho: compre de mim ouro refinado. No fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E é interessante porque Jesus havia acabado de dizer que aquela igreja era miserável, não tinha nada, mas está dizendo: compre de mim. E é muito interessante, nós precisamos perceber, querido, o quanto nós somos exatamente essa definição aqui: miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. E se você pensa algo diferente a seu respeito diante de Deus, talvez a religiosidade já entorpeceu você, e você diz: não, eu não sou tão miserável assim, olha só o que eu faço, olha só o que eu deixo de fazer, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, e você fica contando as suas bênçãos, né? E a sua boa performance, e esquece que na verdade nossos atos de justiça são trapos imundos diante de Deus. O melhor que nós podemos fazer é nada, imundícia diante do Senhor. Há uma rendição apenas, uma postura apenas que nós podemos ter diante do Deus, o Criador do universo. É nos prostrar e dizer: ai de mim, porque eu sou homem impuro.
É como Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías, que tem uma revelação, uma visão da presença de Deus enchendo o templo. E ele diz: ai de mim, ai de mim. Nós precisamos entender, é isso que Jesus está falando para essa igreja. Vocês pensam que são ricas, que é rica, que você é abastada, mas você é miserável, digna de compaixão. Abra os seus olhos, compre de mim o que você precisa. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer, e esse é o primeiro aspecto que Jesus traz para essa igreja. Nós precisamos reconhecer a nossa condição. Em Mateus 5,3, eu quero só citar, ok? Não precisa abrir, fica em Apocalipse aí. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Durante muito tempo eu não entendia esse versículo. O que é pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? Esse termo, pobres de espírito, é o termo pitoco, que é a figura de um mendigo pedindo esmola. E Jesus está dizendo: bem-aventurados os que são esses mendigos pedindo esmola, deles é o reino dos céus. Não quer dizer que o mendigo pedindo esmola é o que Jesus está dizendo que é o bem-aventurado. Ele está dizendo que quando nós entendemos a nossa miséria, quando nós entendemos o quão pobre nós somos, quando nós entendemos quão necessitados nós somos do perdão, da graça, do favor de Deus, nós somos bem-aventurados. E desses é o reino dos céus. É por isso que Jesus, no seu ministério, ele confrontava tanto os religiosos da época dele, porque os religiosos, eles se achavam dignos de algo. Lembra quando Jesus conta a história de 2 homens na sinagoga, um religioso que batia no peito dizendo: Senhor, muito obrigado porque eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu já sei de cor a Torá, e obrigado porque eu não sou como esse pecador que está aqui. E aí Jesus conta que esse pecador, ao contrário, estava ali clamando por graça e misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou miserável. E Jesus pergunta: qual dos dois voltou para casa justificado? E ele responde: aquele pecador, porque ele não resiste a um coração quebrantado, mas ele resiste ao soberbo. Quando nós nos apresentamos diante de Deus com soberba, nós achamos que não é para nós. Quem precisa, na verdade, são os políticos corruptos. Quem precisa, na verdade, é o pessoal que está nos presídios. Quem precisa, na verdade, é o pessoal que está nos prostíbulos. Eu sou justo, eu sou bom o bastante. Querido, você foi entorpecido pela religião. Nós só temos uma condição diante de Deus, que é reconhecer. É isso que Jesus está falando. Você precisa reconhecer o quão miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu você está. A cada dia você precisa do renovo da graça de Deus sobre você. Eu poderia citar tantos versículos, esse é o Evangelho de Jesus, né? Em Mateus, no capítulo 28, Jesus conta uma história de um homem que devia 10.000 talentos para o rei. 10.000 talentos representava 60 milhões de dias de trabalho. Olha que doideira, é uma dívida que custaria pelo menos 3 bilhões de dólares. Como é que uma pessoa faz uma dívida dessa, né? Mas essa é a história que Jesus está contando. Um cara que devia 3 bilhões de dólares para o rei. E o que Jesus estava querendo dizer é de uma dívida impagável. E essa é a nossa dívida diante de Deus. Uma dívida impagável. Mas nós perdemos a percepção quando nós, por meio das nossas obras, nossa justiça própria, nós esquecemos dessa dívida. E essa dívida é tão grande, querido, como Jesus está querendo dizer aqui, tão impagável, que apenas o Filho de Deus poderia pagar. Um anjo não poderia se morresse. Um homem justo, porque não existe, mas se existisse também não daria certo. O Filho de Deus. E talvez você já tenha pego o seu cálice. Se você pegou, pega ele aí. Dá uma olhadinha para esse cálice, nós vamos ceiar daqui a pouquinho. Tem um suco de uva aí, né? Balança assim para você ver bem esse suquinho de uva. Isso representa sangue. O sangue do Cordeiro que foi derramado. Um preço teve que ser pago para perdoar os seus pecados. Não é nada que você faça ou deixe de fazer. Nada vai fazer com que você mereça que esse sacrifício seu e essa dívida sua fosse paga. Mas ela foi paga porque Deus tomou a iniciativa e enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há mérito em nós. Nós somos pobres, cegos e nus, carentes da graça de Deus, do sangue dele sobre nós, todos os dias da nossa vida. E se um dia eu acordar, bater no peito dizendo que eu sou bom o bastante, que Deus tenha misericórdia de mim. Porque eu estou me tornando como essa igreja de Laodiceia, me esquecendo da minha real condição. Então reconheça quem você é. Eu me lembro que já contei para você uma ilustração de alguém que estava na sua casa, de repente a campainha toca, e bem bate palma lá, ele atende, vai, tudo bem, tudo bem. Quem é você? Eu sou o dono do açougue aqui do bairro. E eu estou aqui para dizer que a sua dívida está perdoada. Você estava devendo lá para mim. E eu estou querendo dizer para você que a sua dívida, que era muito grande, inclusive, está paga, pode ficar tranquilo. E você diz, mas eu nunca fui nesse açougue, eu nem sabia que eu tinha dívida. Mas valeu aí, né? Você está dizendo que está paga, muito obrigado. E se der, eu dou uma passadinha lá domingo, vou pegar uma carninha lá para fazer aqui em casa. E tantas vezes, meus irmãos, nós ouvimos assim, olha, Deus perdoou os seus pecados por meio de Jesus. A sua dívida foi paga. E você diz, valeu, eu nem sabia que eu tinha uma dívida, né? Mas domingo eu posso aparecer lá na igreja. Eu posso fazer uma visitinha lá. Obrigado, eu nem sabia. E nós tratamos assim. Porque a gente perdeu a percepção do tamanho da nossa dívida impagável e do tamanho do perdão de Deus. E é por isso que nós não temos intensidade na nossa adoração. É por isso que nós não temos intensidade. E tantas vezes nós fazemos só porque tem alguém falando, vamos ler a Bíblia, tem um plano de leitura, lê a Bíblia aí, pelo amor de Deus. Evangeliza, vai na célula, pelo amor de Deus. Leva um amigo, por favor. Vai na igreja, vem para o louvor. E queridos, quando a gente entende o tamanho do perdão de Deus, a gente não fica contando centavos para dar 50 centavos a mais de dízimo ou não. A gente é generoso. A gente não fica olhando se eu participo dessa programação ou daquela, escolhendo. Eu me rendo, eu sou dele. Eu não tenho nada se não for pela graça dele, pelo sangue dele que me comprou. E é por isso que, em último lugar, nós precisamos receber. Primeiro, reconhecer. Reconheça, querido, a sua real condição. Em segundo lugar, receba desse amor. Ele diz, eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quer dizer então que eu sou o mais miserável e tem um Deus querendo cear comigo? Eu sou o mais pecador. Não há diferença entre a pessoa mais ímpia de Campinas e eu, aos olhos do Criador. Não há essa diferença. E esse Deus quer me visitar, cear comigo. Essa é a loucura do Evangelho, querido. Mas é só quando a gente é pobre de espírito, no sentido de entender o quão miserável nós somos, nós podemos receber isso. Porque enquanto nós estamos batendo no peito dizendo que nós podemos, nós não recebemos. Porque a graça é para aqueles que realmente entendem que precisam dela. Se você acha que tem um pingo de esperança na sua performance, você não precisa de Jesus. Você dá conta sozinho. Você esqueceu que a sua força de trabalho é graça dele sobre você. E se ele piscar ou fizer assim, talvez você perca aquilo que você tanto ama, ou aquilo que te dá sustento. Por isso, se você tem sustento hoje, força para trabalhar, relacionamentos, pessoas que você ama ao seu redor, glorifique a Deus, agradeça a Deus, seja intenso na sua adoração, seja intenso na maneira como você se coloca diante do Senhor. E algo que eu gosto desse texto é quando ele diz, eu entrarei e cearei com ele. Primeiro ele ceia conosco, depois nós ceamos com ele. Primeiro nós colocamos na mesa aquilo que nós temos. O que você tem, querido? Eu tenho pecado. Ele diz, põe na mesa, eu quero cear com você. Põe na mesa. Mentira, orgulho, arrogância, prepotência.
passado, traumas, situações que você não conseguiu superar ainda, põe na mesa, ceia com Ele. E depois eu ceio com Ele agora. Ele traz perdão, restauração, cura, vida. Amém, meus irmãos? Ele está à porta e bate. Será que você pode permitir que Ele entre nessa noite na sua vida? Qual é o nível de intimidade ou de intensidade que você apresenta nessa noite? Falar, valeu aí, eu até entendo que Jesus morreu por mim, obrigado. Eu nem sou tão mal assim, né? Tem muita gente pior que eu por aí. Tem muita gente ruim aí, viu? Tem muita gente ruim, eu até que não sou tão ruim assim. Eu nem faço coisas más, eu nem xingo as pessoas no trânsito. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer, porque se você não reconhecer, você não tem intensidade. Eu quero finalizar, abrindo com você uma história que está lá em Lucas, no capítulo 7. Se você quiser, você pode ir comigo para lá, se não só ouça, tá? E é uma história muito, muito interessante, onde Jesus está ali ceando, jantando com amigos, com algumas pessoas, e de repente entra uma mulher, conhecida como uma mulher pecadora. E Jesus está ali, com seus pés talvez ali para trás, porque eles se alimentavam assim ao redor da mesa, um pé sujo, suado, imagina esse pé, como é que estava. E esse texto diz que essa mulher entra e começa a chorar aos pés de Jesus e lavar os pés de Jesus com as lágrimas dela. E ela secava com seus cabelos. E ela quebra um vaso de perfume e começa a ungir Jesus. E começa a adorar Jesus. E as pessoas ao redor começam a criticar aquela extravagância. E no verso 41 nós vemos que Jesus conta então uma história para ilustrar. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Aquele que estava devendo R$500 ou aquele que estava devendo R$50? Só para a gente ilustrar aqui, ok? Quem você acha que estava mais grato? O que foi perdoado por R$500 mil ou aquele que foi perdoado por R$50 mil? Certamente aquele que foi perdoado mais, não é? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus disse, você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Jesus está dizendo que a nossa intensidade é intimamente ligada com a nossa percepção do perdão de Deus para as nossas vidas. Se você não entende o que aconteceu naquela cruz, no Calvário, o sangue que você tem aí na sua mão representado por esse cálice, esse suco de uva, você pouco ama. Talvez você pouco expresse. Talvez você seja tímido na sua adoração e na sua maneira de buscar a Deus e agradecer a Deus. Mas quando você entende, e é grande a sua revelação do perdão de Deus, maior vai ser o seu amor por Deus, maior vai ser a sua intensidade. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, nessa noite, a se render completamente ao Senhor, a pensar, puxa, será que eu entendi o que aconteceu na cruz? Será que eu participo dos cultos, das programações? Tem alguém que tem que ficar sempre me insistindo, me chamando? O que eu faço? Qual é o nível, o tamanho do meu amor e da minha intensidade por Jesus? Ele nos chama, querido, para ceiar com Ele, para receber um colírio, para tirar as escamas dos nossos olhos, para nos trazer vida, renovo e uma intensidade na nossa adoração ao Senhor. Vamos ficar em pé, por favor. A mornidão representa passividade, dúvida, apatia, indiferença. E talvez seja assim que você está levando a sua vida cristã. Passividade, dúvida, apatia,
indiferença. Será que é assim? Essas palavras resumem a sua vida cristã? Indiferença. Se der eu vou, se não der eu não vou. Se der eu sirvo, se não der eu não sirvo. Se der eu leio a Bíblia, se der também não tem tanto problema assim. Se der eu me santifico, se também não der, está tudo bem. Que nós possamos nos comprometer, amém, queridos, a fazer com todo o nosso coração. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Quero convidar você a pensar nessa palavra. Talvez você esteja como essa igreja em Laodiceia, batendo no peito dizendo: eu sou boa o bastante, eu nem preciso de tanta extravagância, eu nem preciso mostrar, já está bom do jeito que está, tem muita gente pior do que eu por aí, eu não preciso crescer mais na fé, eu não preciso, tem muita gente pior que eu. Meu irmão, se o Senhor te chamou para matar a sede das pessoas, faça isso. Se o Senhor chamou você para ser uma água terapêutica, cumpra o teu propósito com intensidade, com todo o teu coração. Não deixa nada nem ninguém tirar seu ministério. Quantos de nós com chamado pastoral, missionário, evangelista, talvez no louvor, tanta coisa para ser feita, querido, há algo a fazer, há um reino a se levantar e estender. Talvez você esteja parado, preso no passado, preso em amarras, em falas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti. Queremos, ó Pai, entender, ó Pai, que o volume da nossa intensidade é proporcional à nossa revelação do Evangelho. Por isso eu oro, Deus, traz uma revelação do Evangelho para essa igreja local, Pai. E que aqueles que estão me ouvindo nesse momento jamais precisem ouvir alguém falando que precisa dar oferta, precisa frequentar a igreja, precisa servir, evangelizar, qualquer coisa que seja a nossa única resposta, Senhor, a fazer com todo o nosso coração. Não porque alguém está mandando, não porque alguém está falando, não porque eu estou sendo constrangido, não, Senhor, porque eu já fui constrangido pelo Teu amor, e eu quero me render a Ti, eu quero voltar para Ti. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, reconhecer quem nós somos, e a cada minuto reconhecer que precisamos da Sua graça, do Seu perdão, do Seu amor, em nome de Jesus.